Oi, pessoal. Oi, pessoal. Mais um Papo não binário. Hoje o assunto é... Eu esqueci já. Religião, amor, ressignificações. Ódio também. Vamos lá, contextualizando. Apareceu essa perguntinha lá nos anônimos, nos nossos Instagrams, de como foi o nosso percurso com a religião, caso a gente tivesse sido, colocado em alguma religião, dessa relação com o amor hoje em dia, se precisamos ressignificar, ou como foi. Então, sim, primeiro de tudo, sim. Precisei ressignificar. Não sei o que começar falando mais. Não? Finaliza aí o tema. Tá. Eu fui criada dentro de uma família católica, cristã católica. Eu fiz catequese, inclusive, e eu ia na missa, uma vez na semana, inclusive, tudo um rolê, mas eu lembro de ser algo que eu não via muito sentido, e aí o que começou a acontecer? Eu ouvia histórias sobre traições, não da minha família, gente. Minha família tinha. Os babados não chegavam. Os babados de fofoca das outras pessoas. Não, jura, devia ter na minha família também. E aí era separação, era divórcio, e aí a minha mãe ia se divorciar, se separar, e eu lembro de uma história de dentro da igreja isso não ser possível, precisava um documento, difícil de conseguir. Eu não lembro bem a história, gente, mas eu lembro que era algo assim. E eu, como criança, querendo que meus pais se separassem, porque a situação estava péssima, fiquei muito revoltada com isso, assim, de como que alguém que não conhecia precisava assinar um documento. Acho que é o bispo, alguma coisa. Isso, Na tipo época, isso. Né? Precisava assinar um documento para libertar a minha mãe daquele acordo, sendo que é isso, não nos conhecia, não sabia o que estava acontecendo dentro de casa, e era péssima a situação, gente, péssima mesmo. E eu lembro disso, assim, ter quebrado a lógica do amor, então, que tipo, que amor era esse, assim, começou aí, assim, a questão. E, bom, pra começar isso, então teve isso eu era criança, gente, tinha 10 anos de idade. Antes da catequese. Depois da catequese, eu só, tava lá e ficava meio que me perguntando e achando que não fazia sentido e não entendendo o porquê, porque daí eu via as pessoas falarem coisas e fazerem coisas totalmente nada a ver com aquilo que estavam falando. E eu não sei, ali assim, meu mundo começou a se abalar e corroer, e ali eu já perdi metade da fé no ser humano, eu acho. Show! Eu cresci na igreja católica também, meus pais muito católicos, assim. Tinha que ir todo domingo na missa, inclusive, tem um fato super curioso, que tinha um banco, que era o banco, porque na igreja é banco, chamava de banco também, na igreja, os negocinhos de sentar. Banco. Uhum. Pareceu estranho agora. Tinha um banco na igreja que todo mundo sabia, é que é uma cidade pequena também, não tem como, não é muito difícil assim, todo mundo saber. Era o banco da família. Eu posso falar o nome do meu pai? Você quem sabe? Você quem sabe também, mano. O banco da família do seu Rock, entendeu? O banco era o segundo banco, era só atrás do banco que sentavam os ministros e os coroinhas, entendeu? Porque se pudesse ser o da frente, meu pai ia querer sentar na frente. E assim, era ali e do lado do corredorzão, assim, da igreja.
Então, tipo, esse era o banco da família, entendeu? Máximo respeito. A gente era obrigado, literalmente, a ir pra igreja, pelo menos até completar a crisma. E tem um outro fato curioso, é que a minha turma, antes da gente crismar, a gente meio que pregou uma peça no nosso professor, que era ministro da igreja na época. A gente simplesmente chegou pra aula, era sábado de tarde, eu acho que a gente tinha aula de catequese, e a gente decidiu, a turma inteira, que a gente ia se esconder do professor e ver o que ele fazia quando ele chegasse. A gente se escondeu, a turma inteira, e, deu treta. A gente se escondeu e não apareceu, o professor ficou um tempo ali, ficou chateado e tal, foi embora. E aí eu não me lembro se foi na missa seguinte, enfim, eles divulgaram isso para a cidade inteira que estava na missa. Que a turma tinha se escondido e a gente foi castigado. Eu fui castigada de 2 vezes, né? Porque em casa meu pai surtou. Tipo, como assim vocês fizeram isso? E porque daí eu não sei se alguém viu que a gente estava se escondendo ou o professor mesmo percebeu, não sei. Mas eu sei que a história vazou. A gente foi castigado na igreja, tipo assim, teve uma exposição, foi algo ridículo, assim. E em casa, né, foi um pouco pior, né? Mas enfim, eu era um ótimo aluno, sempre fiz todas as tarefinhas, teve uma época que eu fiz parte, eu acho que um dos castigos, inclusive, era eu ter que fazer parte da equipe litúrgica, que meu pai fazia parte da equipe, daí ele não queria mais, ele me colocou, então eu tive que fazer parte da equipe litúrgica. E eu morria de vergonha, odiava, e tinha que ler lá na frente, enfim, um caos. Mas era obrigado até os 13 anos, e na verdade, lá em casa, assim, enquanto se morasse em casa, meio que domingo de manhã, tinha que ir todo dia na missa, enfim. E para além disso, para além da religião propriamente dita, fazia-se novenas em casa, todas as coisas da igreja cristã católica rolavam lá em casa. E para além disso, aí eu acho que já falando sobre a ressignificação, pra mim essa questão do amor e tal, muito relacionada à religião, era essa coisa da devoção, de você respeitar, seguir aqueles princípios e tal. Tipo, eu vi que isso foi muito colocado na relação com os meus pais também. E era um negócio meio que uma obrigação, tanto com a igreja quanto com os meus pais. Era uma coisa da obrigação. E era muito um lugar do... se eu faço isso, se eu te castigo, se eu te bato, é porque eu te amo. Porque você fez tal coisa e por isso você está sendo castigado, mas dói mais em mim do que em você. Quando a gente apanhava era clássico, assim, de falarem. Nossa, isso doeu mais em mim do que você. E esse tipo de coisa, né? Então, aprender o amor dessa maneira, realmente teve que ter muita ressignificação. Acontece ainda até hoje, tem coisas que eu tenho que lidar pra, tipo, não cair nesse lugar, porque é isso, daí no fim das contas você acaba trazendo isso para as suas relações da adultez e acaba se enfiando umas enrascadas também, enfim. E aí, gente, eu fiquei pensando um pouco, né, nesse lugar do... Claro, nessa trajetória, tinham pessoas muito amorosas, e minha Dinda foi minha catequista também, minha mãe, pessoas muito amorosas que eu, né, hoje em dia percebo que são bastante coerentes até com o que falavam,
Mas aí, pra mim, isso tá desconectado da religião, sabe? Eu compreendo que acreditem nisso e que acreditem naquelas palavras, enfim, mas aí eu discordo porque esse lugar da dor, do sacrifício, da escassez. Hoje em dia eu não sei sobre a minha Dinda, madrinha, então, né, acho que tem lugares que não é Dinda, madrinha, mas sei pela minha mãe, assim, que não é mais esse o caminho exato, é mais amplo, porque tem muita coisa disso, assim, né, pecado, escassez, adoração, então, né, de um só Deus, muita coisa que não faz sentido para esse amor múltiplo, né? E que daí, vamos voltar aqui, minhas ressignificações. Se o meu amor é múltiplo, se a minha admiração ela é múltipla, se eu acredito que o mar tem sua força, que as montanhas têm sua força, então é isso, assim, eu já há muito tempo me desconectei da doutrina cristã católica, sabe? E traí há muitos anos, assim. Por perceber que não fazia sentido pra mim, sabe? Esse lugar da dor e do sacrifício, pra mim também não faz sentido. Acho que a gente pode aprender muita coisa pelo amor, pela partilha, por priorizar coisas e não priorizar outras coisas. Agora, esse lugar do sacrifício não me convence, assim, né? Então teve muita ressignificação nesse lugar desse amor único, porque eu acho que pra mim pegou um pouco nesse lugar, assim, né? O amor é de uma certa maneira dentro de uma religião. E daí, agora, né, expando um pouco. Dentro de uma religião, qualquer que seja ela, a gente tem preceitos, tem doutrinas, filosofias, enfim, que vão guiar, né? E geralmente é para um tipo de pensamento, um tipo de amor, um jeito de ser. E aí, quando você vê as coisas de um jeito mais múltiplo, explode esse lugar de um jeito só, um Deus só. Não tem como, não cola, sabe? Eu acho que pegando o gancho das comparações, vai ter vídeo sobre isso, não sei qual vai primeiro, mas terá vídeo sobre isso, acompanhe. Eu acho que essa frase que é muito dita, que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e aí se a gente leva para esse lugar dos padrões e para o lugar das interpretações que as pessoas fazem, é muito perigoso isso, porque aí então essa criatura que a gente chama de Deus, principalmente na Igreja Cristã Católica, vamos colocar assim, é um homem cis, branco. Mas isso é Jesus, né? Mas Deus, quando falam de Deus, sim, bem assim, é um homem, é um senhor, ancião e tal. Sim. A voz de Deus é sempre a voz masculina, né? Sim. Então, assim, é complicado. Tipo, aí as pessoas fazem interpretações muito, tipo, é isso. E qual é a imagem e semelhança de Deus? Se a gente coloca essa criatura como sendo esse rosto de um senhor ancião branco. Que semelhança eu tenho com ele? Né? Acho que eu tô viajando também, mas... Não, achei super interessante. Olha, a pira que eu nem lembro mais disso.
Mas sim, isso existe, na verdade. E a minha pira é esse lugar do... Olha só como é que eu penso, gente. Se Deus é o todo e todo mundo é imagem e semelhança de Deus, todo mundo é tudo. A gente é Deus. E aí todo mundo é... sabe? E Deus é não binário, gente. Desculpa aí, mas é uma coisa assim que sem forma, né? A gente dá essa imagem de homem ancião branco, mas teoricamente é uma coisa sem forma, nananã. Então, é isso, gente. Aí, enfim, né? Eu respeito aí as crenças das pessoas. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa bem espiritualizada, nesse sentido de tenho minhas crenças, faço meus rituaizinhos, enfim, tem coisas que eu acredito, tem coisas que não, mas não tem nada a ver com religião, tem a ver com o que me faz bem e muito baseado também no que li, também no que vi, no amor. Talvez a minha maior crença, né, como a gente falou, é no amor, nesse amor que é ação. Então, enfim, tenho essa coisa assim. Tenho uma coisa com doutrina também, tenho minhas questões, minhas revoltinhas, assim, de perceber que, cara, essas doutrinas, elas não nos ajudaram. Aí, de novo, volta lá. Elas não nos ajudaram, elas não estão ajudando a libertar o mundo todo, a sociedade toda. Então, assim, será que vale mesmo a gente ser tão fiel a doutrinas que não estão fazendo o que estão pregando aí, que seria o seu lugar no mundo? E eu sinto que as religiões, no geral, assim, elas pregam mais a questão de você tem que ser de tal religião para ser melhor e, tipo, não, aquela outra religião é errada, então... Qual a comparação aí? Não é como se a gente estivesse ensinando as pessoas a serem empáticas, serem compreensivas, amorosas, respeitosas com as outras pessoas. Não, na verdade a gente está dizendo que, bom, se aquela outra pessoa é diferente, e aí a gente coloca religião, a gente coloca gênero, sexualidade, raça, classe social, dá pra colocar tudo aí. A gente, na verdade, essas religiões, eu sinto que elas fazem o contrário, elas fazem essa diferença aumentar e dizer aí quem é o ser humano que vale a pena ou não, quem é a pessoa do bem, pessoa de bem, cidadão de bem. Que cidadão do bem que é esse, né? E se você é uma pessoa religiosa e está nos assistindo, e você é uma pessoa empática, respeitosa, amorosa, será que isso não é mais sobre você do que sobre a religião que você segue e é fiel? Sim. E de novo aqui a gente não tá criticando pessoas isoladamente, a gente sempre traz uma crítica ao sistema, né? Então nesse caso a religião virou inclusive uma forma das pessoas ganharem dinheiro. Então tem igrejas que a gente sabe que tá muito focado nisso, assim, e também quanto a igreja explorou povos originários e para hoje a gente visita igrejas que foram construídas e que tem ouro e que não sei o que, mas quanta gente foi explorada, quanta gente foi morta, quanto sangue foi derramado literalmente para essas coisas existirem, sabe? Então, enfim, questionar todas essas coisas. E aí, daí não sei bem se tem a ver, né? Mas, se a gente for pensar, também tem esse lugar da religião como coletividade que ainda nos é oferecida, né? Se a gente for pensar aqui no nosso bairro, o que teria de coletivo e conexão para fazer aqui é ir nas igrejas.
E aí, gente, se a tua vontade, a tua demanda é por coletivo, existem várias outras possibilidades que não religião, se não é essa a sua ideia. Então, acho que não confunda as coisas também, sabe? Tipo, talvez você só tá querendo mais amizades e querendo ter algo em comum com outras pessoas. Porque sabe o que eu me lembrei? Que você falou... Bom, não sei se você falou. Eu cheguei a cantar no coral, eu cheguei a aprender violão. E essas são coisas que eu gosto. Eu gosto de cantar, eu quero, né? Já tentei aprender violão várias vezes, ainda vai vir. Mas dá pra entender que, tipo, a gente às vezes faz uns caminhos esquisitão, assim, pra acessar coisas que a gente quer. Então, assim, se eu quero cantar e quero tocar, vamos numa escola de música, vamos achar um professor, vamos ver se a gente faz um grupo. Eu não preciso envolver necessariamente a religião se eu não quiser. Enfim, só, não sei, me veio esse negócio e precisei falar. Sim. Eu acho que é isso, tem muita coisa, a gente poderia falar várias coisas sobre isso. De novo, gente, a gente não tá aqui pra criticar ninguém, é mais uma crítica ao sistema, aos sistemas que regem o mundo, né? E principalmente, né, aos desviados, né? Vamos lembrar que a gente tá falando sobre pessoas dissidentes. Nós dissidentes, principalmente com pessoas dissidentes, e a gente precisa das nossas referências. Então vamos lembrar que o Papo Não Binário é sobre isso. Sim. Então, se você não é e você tá aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas lembre disso. Mas a gente vai falar coisas, trazer questionamentos, enfim. É isso. Dúvidas, sugestões, comentários, críticas. Ou, né, eu tenho outra visão. Manda pra nós, manda aqui no YouTube, ou vai lá nos nossos instas pessoal, manda por lá, pessoal. Manda por lá, fala com a gente. Beijos. Beijo. Tchau.